tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Senhor, fala ao nosso coração, subjuga, Senhor, prevaleça sobre o nosso orgulho, para que completamente quebrados, ó Deus, possamos te servir. Tem misericórdia, Senhor, do nosso pecado, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, e usa-nos, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, semana passada, domingo passado, nós vimos que Jesus pregava muito, em muitos lugares, uma mensagem completa. Ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino, e quando ele contempla a multidão, ele tem compaixão, porque são como ovelhas perdidas, machucadas pela religiosidade vazia, hipócrita e legalista da sua época. Ele então tem compaixão de toda essa gente, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele viu a multidão, ele sentiu o que precisava ser feito. Então disse para os seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, tem muitas pessoas envolvidas no reino, achegadas ao reino, mas que trabalha mesmo são poucos. Quem tem disposição de servir e morrer pelo Senhor Jesus, e viver o evangelho, pregar o evangelho, são poucos. Portanto, Jesus disse: roguem ao Senhor da seara, porque a seara é dele e os trabalhadores são dele também, para que mande trabalhadores para a sua seara. Então Cristo é enviado a essa seara, e os discípulos também irão agora. Nós temos visto somente o ministério do Senhor Jesus, mas agora o próprio Senhor Jesus vai chamar, vai vocacionar os seus discípulos. Ele chama, diz aí o versículo 1 do capítulo 10: a seara é grande, quem irá? Quem está disposto a sofrer? Quem está disposto a trabalhar na obra? Nós temos ido ou apenas clamado para alguém ir e fazer em nosso lugar? Apesar de estar aqui no capítulo 10, porque Mateus às vezes organiza as passagens de uma forma temática e não cronológica, Jesus chamou os seus discípulos antes do Sermão do Monte, como nós vemos em Lucas, capítulo 6. Ele colocou aqui o nome, a lista dos discípulos, porque ele está organizando tematicamente o seu evangelho, não cronologicamente na maioria das vezes, ou algumas vezes. Esse chamado então é para os discípulos, 12. Mateus capítulo 19, versículo 18, Jesus disse para os 12 que eles se assentariam e julgariam as 12 tribos de Israel. Portanto, esses 12 apóstolos, eles eram, por assim dizer, o novo núcleo de Israel, porque o antigo Israel passou, agora nós temos a igreja da nova aliança. O tema dessa noite então é o chamado de Cristo para os trabalhadores da seara. O primeiro chamado começa com o discipulado. Cristo chamou para estar com ele. Diz Marcos, capítulo 3, Jesus chamou e vieram para junto dele, ou para perto dele, como diz outra versão. Antes de ser apóstolo, Pedro foi chamado de discípulo. Veja o versículo 1, os seus 12 discípulos, os nomes dos 12 apóstolos, versículo 2.
E aí ele traz instrução no versículo 5. Meus irmãos, se nós queremos trabalhar, nós precisamos primeiro da instrução do Espírito Santo, do ensino, da doutrina e do crescimento. Não pode trabalhar na obra uma pessoa que ainda está imatura, ou que precisa de um cuidado naquele momento. Mas às vezes nós estamos tão empolgados que queremos trabalhar e fazer alguma coisa, mas quem sabe é o momento mais de ouvir, de discipulado. Antes de enviar, estes homens ouviram o sermão do monte, porque quem não é humilde não deveria trabalhar na obra. Quem não chora pelos pecados não deveria trabalhar também. Quem não está disposto a sofrer, quem não tem a mansidão de Cristo, é claro, irmão, que a pessoa não vai atingir de uma forma perfeita, mas essas características de um discípulo, essa pessoa deveria ter. Cristo chama quem primeiro é discípulo. Eu quero trabalhar. Irmão, você tem vida de oração? Você conhece a palavra de Deus? Você já leu a Bíblia toda? Você está bem? Na sua família está tudo bem? Você está bem? Irmãos, na Bíblia nós não temos essa ordem para colocar num cargo ou nomear, aí a pessoa fica firme. Vamos eleger esse diácono, esse irmão diácono ou presbítero, porque aí é o empurrão para ele começar a trabalhar. Essa é a ordem da Bíblia. Primeiro a pessoa tem firmeza, depois ela é chamada para trabalhar. Portanto, antes de tudo, antes de querer ser missionário, querer ser pastor, querer trabalhar, querer evangelizar, queira estar perto de Jesus. Vai para o primeiro ponto lá, começa com o discipulado, vai ler a Bíblia mais, vai orar mais, vai ouvir mais. Crente precisa ouvir. Crente, eu falo aqui, todos nós. Ovelha precisa ouvir, precisa ser cuidada. E ouvir não é uma inatividade, é uma atividade. Vocês não estão aí sentados no banco ouvindo como algumas pessoas falam. Vocês estão servindo o Senhor, ouvindo a mensagem da palavra de Deus. E nem estamos nós aqui adorando entre quatro paredes porque a gente precisa fazer missão. Não, essa casa é casa de oração. É a partir dessa base de adoração, de ensino, de doutrina que nós saímos. Senão vai sair para pregar o quê? Vai falar o quê? Tem muita empolgação de muitos crentes, mas pouca profundidade doutrinária, discipulado, comunhão com Deus. Isso vem primeiro. O chamado para a obra começa com discipulado. Segundo, é uma convocação soberana. Marcos diz: Jesus chamou os que ele mesmo quis. Certa vez um pastor disse: Deus me chamou porque se ele não tivesse me chamado eu nunca seria pastor. Muito sofrimento, muita dificuldade, muita luta, muito problema na cabeça, eu não quero ser pastor. Deus me chamou e é uma honra ser pastor. Deus chama quem ele quer. Hebreus diz: ninguém toma essa honra para si. No caso do levita e do sacerdócio também, é Deus quem chama. Ele chama, diz aqui, Jesus chamou os que ele mesmo quis. Diz aqui o versículo 1, os seus 12 discípulos. É soberano. É soberano tanto quanto a vontade dele, como a ordem, digamos assim. Se ele chamou, é uma vocação. Mas eu não escolho nada. É Deus quem deve chamar. Eu não devo escolher
Eu devo me dispor nas mãos de Deus. Terceiro, chamado para a obra é uma convocação espiritual importantíssima. Sabe por quê? Diz Lucas que Jesus passou a noite inteira em oração e depois chamou os seus discípulos. Irmãos, Deus não consulta não, Ele manda trabalhar. Deus não me perguntou se eu queria ser pastor, Ele mandou ser. Não estou dizendo que foi uma imposição assim, que eu fiquei subjugado e eu não queria resistir, aceitei mesmo reclamando. Não deve ser esse espírito, mas irmão, soberano chamado de Deus. Quem vai ser chamado para o trabalho e vai dizer não? Quem é louco de fazer isso aqui? Ele manda ou ele não manda? Ele é soberano ou não é? Eu não fui consultado, mas Deus consulta? Deus pergunta ou Ele manda? A Bíblia chama o crente de servo, na língua grega, doulos, significa literalmente escravo. Mas não aquele que vai apanhando para obedecer, não é essa a ideia. Escravo é totalmente do seu Senhor. Agora imagina só, naquela época, o Senhor diz assim: pega isso e coloca ali. Aí o escravo diz: não quero, chama outro, eu estou chateado, eu estou isso, aquilo. Não tinha isso. Ele pegava e obedecia. Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher os seus discípulos. Quem é louco de dizer não para Deus? Isso também nos ensina algo muito importante, irmão. Será que as nossas decisões são precipitadas? Jesus, antes de escolher os 12, passou a noite inteira orando. E às vezes na nossa ansiedade decide aqui, vai para lá, depois muda. A Bíblia diz: peca quem é precipitado. Tomamos decisões precipitadas ou com muita oração? Quarto, o chamado para a obra é fundamentado na autoridade do Senhor Jesus. Veja o versículo 1: autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Meus irmãos, é a autoridade do Senhor Jesus que traz esse fundamento para a igreja trabalhar. Porque a igreja está enfrentando algo espiritual. É uma luta de ordem espiritual, diz Paulo. Não é algo simplesmente carnal, de pessoas, de homens, não. É uma batalha espiritual. E Jesus então entrega essa autoridade para os seus discípulos, para que eles possam lutar espiritualmente. Nós temos, irmãos, o nome do Senhor Jesus nas nossas orações. Nós temos a autoridade do Senhor Jesus sobre nós, que confirma o nosso trabalho. Podemos enfrentar o inferno, Satanás, os demônios, não dessa forma neopentecostal enlouquecida de hoje, mas através de oração, Bíblia, santidade. O Espírito que chama, proclama, confirma e regenera as pessoas. Mas que existe uma batalha, existe. E não é a nossa autoridade, mas é a autoridade do Senhor Jesus. Porque Ele disse: toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Portanto, porque eu sou o Rei soberano, vocês podem ir e fazer discípulos. O chamado para a obra exige paciência. Paciência na Bíblia está muito ligada à perseverança. É quase a mesma coisa. Porque se você quer trabalhar na obra, você precisa ter paciência. Se
Se você quer discipular pessoas, se você quer ensinar, se você foi chamado para estar à frente de alguma coisa, você precisa ter paciência e muita paciência. Quem não tem paciência, não continua. Nós temos aqui pessoas próximas, irmãos, Pedro, André, Tiago e João. Às vezes trabalhar com pessoas próximas não é fácil. Pai, filho, pai, irmãos, às vezes não é fácil. Mas nós tínhamos aqui proximidade. Esse grupo era um grupo muito interessante dos 12. Nós tínhamos ali pessoas muito próximas, e nós tínhamos também pessoas completamente diferentes. Veja que nós tínhamos ali um Mateus que era publicano, ou seja, serviu a Roma, era cobrador de impostos, tinha uma reputação péssima. Mas nós tínhamos também, veja no versículo 4, Simão o Zelote. Zelote significa nacionalista, uma pessoa que odiava Roma, odiava a presença romana em Israel. Ele já tinha esse princípio dos zelotes, um grupo que se tornaria mais oficial posteriormente. Nele, publicano para zelote era traidor. Eles odiavam os publicanos. Jesus então pega essas pessoas, duas pessoas diferentes, e coloca no mesmo grupo. Irmãos, a gente não tem que impor a nossa vontade, o nosso jeito para as pessoas. Se você casou com esse propósito de mudar o outro, pare com isso. De querer manipular o jeito do outro, a história do outro. Nós temos aqui duas pessoas completamente diferentes. E Jesus ia lapidar e ensinar a amar e suportar aquele que é diferente. Cada um é de um jeito. Eu não estou falando de questões pecaminosas, irmãos. Eu estou falando do jeito da pessoa ser, ou até algumas convicções. Mas tem crente que diz assim: infelizmente mesmo, eu não suporto aquele irmão. Saiba que Jesus morreu por ele. Agora chega para alguém, para algum pai, e diz assim: eu não suporto esse seu filho. Ele vai gostar do pai? Quando eu desprezo o irmão, eu estou desprezando o Filho de Deus. Não é uma ofensa ao irmão somente, é uma ofensa a Deus, porque custou o precioso sangue de Jesus. Então não queira manipular as pessoas, para que sejam extensões de você mesmo. Questões de personalidade, tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais tímido, tem gente que pensa um pouco diferente daqui e ali. Eu já não quero conviver com essa pessoa, não suporto essa pessoa, é um traidor, é isso, é aquilo, começa a falar mal, atingir, atacar. Jesus foi muito sábio na escolha aqui dos 12, porque quem é líder no sentido de estar à frente de algum trabalho, tem que aprender a lidar com todas as diferenças. Pessoas diferentes, pessoas maduras e imaturas, todas em processo. Mas tem gente que é mais madura e tem gente que é muito imaturo ainda. E às vezes esses crentes que já são mais maduros, mas ainda estão em processo, obviamente, não suportam as fraquezas dos crentes mais imaturos. Paulo disse: suportai os fracos. Tenha paciência. Ajude, não se afaste, porque é fácil excluir, não é? É excluído do meu convívio, eu não tenho obrigação de conviver com aquela pessoa. Tem obrigação.
Não precisa cumprimentar aquela pessoa também sorrindo. Tem. Não consigo, então jejua e ora que você consegue. Porque Deus não ordena aquilo que Ele não concede. Pessoas diferentes. Jesus foi muito sábio aqui nos 12. Ele poderia ir lá em Jerusalém. Cadê Paulo? Aquele que entende muito da Bíblia. Cadê Paulo? Ele entende tudo do Antigo Testamento. Quem mais aí entende como ele? Aí pega tudo igualzinho, como se fosse assim, pessoas exatamente manipuladas. Não, ele chama Pedro. Os irmãos conhecem Pedro, inconstante, impulsivo. Tiago e João, filhos de trovão, pessoas destemperadas completamente, mas depois foram amansadas pela própria mansidão do Senhor Jesus. Gente que a gente nem sabe quem é aqui, porque não diz nada. Natanael, que falou assim: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Olha como o sujeito começa. Mas Jesus chamou este homem. Irmãos, quem é artista, às vezes olha uma pedra bruta e faz aquela escultura assim maravilhosa. Às vezes Deus chama as pessoas assim brutas, para mostrar o poder que Ele tem de amansar, de subjugar a pessoa, tornar uma pérola para Jesus. Às vezes as pessoas levavam aquelas estátuas, aquelas pedras esquisitas, brutas e duras, para Michelangelo. Mas Michelangelo, você vai sair alguma coisa disso? Saía aquelas esculturas magníficas que ele fazia. Então, irmãos, a gente não tem que chamar ou evangelizar somente aquelas pessoas mais certinhas que até parecem um crente, como as pessoas falam. Tem que chamar zelote também. Tiago e João que falam assim: Senhor, quer que ora para descer fogo sobre os samaritanos? Pedro que nega Jesus 3 vezes. Pedro que diz: Senhor, eu também quero andar sobre as águas. Aí começa a andar, olha para o lado, cai. Uma pessoa que tem umas ideias fora de contexto completamente. Senhor, vamos fazer três tendas aqui, uma será tua, Moisés, Elias. Que ideia é essa, Pedro? O que tem a ver isso? Confiava nele mesmo, mas Jesus tinha uma obra na vida daquele homem. Portanto, Jesus chama pessoas diferentes, maduras e imaturas, mas nas quais Ele vai trabalhar. Eles foram enviados de 2 em 2. Ministério solitário não é bíblico, onde parece que o pastor está conduzindo a igreja inteira. Isso não é bíblico. Sabe por quê? Você nunca tem Paulo sozinho. Quando ele está sozinho, ele está angustiado até que alguém chegue. Você tem Paulo e Silas, Paulo e Timóteo. Você tem Barnabé e Marcos. E Jesus enviando de 2 em 2, de acordo com aquele princípio de Eclesiastes: é melhor serem 2 do que 1. Comunhão e companheirismo. O próprio Senhor Jesus tinha os seus companheiros e até aqueles mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Quem não tem amigos não sobrevive no ministério de uma forma saudável. Comunhão e companheirismo. Mas o chamado também para a obra pode atrair crentes falsos. Quem fazia parte do grupo, irmãos? Judas. Sabia que Judas expulsou demônios? Está escrito aqui em Marcos também. Ele parecia tão confiável que ele cuidava até dos recursos do grupo. Era o tesoureiro, por assim dizer. E quando Jesus falou: onde vós me trairá, ninguém disse: deve ser Judas. Com o tempo, irmãos, às vezes nós descobrimos que tem traidor, que tem apóstata, tem falso profeta, tem gente que não é regenerada.
Judas, que foi quem o traiu. Em todas as listas, Marcos 3, Lucas 6, tem essa nota. Ele sempre sai por último, e essa nota da traição, aquele que o traiu. Às vezes acontece. O chamado para a obra pode atrair crentes falsos. Eles estão envolvidos. Judas até recebeu autoridade sobre espíritos malignos e demônios. Esteve próximo do Senhor Jesus, muito próximo. Ele viu tudo, ele ouviu tudo, mas ele não nasceu de novo. A pergunta não é se você está no coral, se você é fiel no dízimo, ou até se você simplesmente é membro. A pergunta é: você nasceu de novo? Porque Judas, olha as experiências de Judas. Ele foi chamado por Jesus, ele viu o poder de Jesus, ele ouviu os grandes sermões de Jesus, incomparáveis sermões, mas ele não era regenerado. Ele era pagão e foi para o inferno. Portanto, você participa ou você nasceu de novo? É um perigo, irmãos, confundir trabalho com regeneração. Tinha uma história que o pessoal contava lá no IBEL, do sujeito que creu no Senhor Jesus, aceitou o Senhor Jesus no segundo ano do curso, e estava lá no IBEL. No segundo ano creu no Senhor Jesus e aceitou. Será que você nasceu de novo, irmão? Será que Jesus mudou a sua vida? Será que Jesus mora no seu coração? Todo crente, ele tem o desejo de trabalhar, mas nem todo aquele que está trabalhando necessariamente é um crente. Paulo preso lá, sozinho, ele disse: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Chega o aperto, a gente vê quem é crente e quem não é. A tribulação é a peneira de Deus. É crente ou não é crente? Ou é Judas? Está no meio do povo, está até trabalhando, mas não nasceu de novo. Jesus então te chama para ser, primeiro, antes de tudo, começa aí, discípulo. Pecador que segue Jesus. Isso quer ser discípulo. Jesus é mestre e tem comunhão com Jesus, tem comunhão com os irmãos. Jesus também te chama para ser trabalhador, para trabalhar. Não é para assistir, para trabalhar, para abraçar a obra, o chamado do Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos orar.